palavra Conhecendo a Salvação. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui em mais um propósito de ensinamento para a Tua Palavra, aprendermos. Por isso nos direciona, nos mostra, nos molda, nos guia. Senhor, que nessa noite estabeleça a Tua vontade e que nessa noite mais uma vez nós possamos aprofundar, Senhor, na tão importante palavra, Senhor, que é a Tua palavra, Senhor, que nessa noite nós possamos a cada dia, Senhor, não somente hoje, mas a cada dia, entendermos e sermos direcionados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus e amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos então para a lição de número 3. Hoje falaremos sobre conhecendo a salvação. E eu quero convidar os irmãos, todas a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículo de número 12. Nós vamos tomar por um texto, Atos, capítulo 4, versículo de número 12. E aí nós estaremos falando hoje sobre conhecendo a salvação. Senhor, graças a Deus. Atos capítulo 4, versículo de número 12. E eu já estarei lendo para os irmãos. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Queridos, hoje nós estaremos falando a respeito da salvação. E quando nós falamos salvação, e é importante termos esse conceito bem definido, porque esse conceito, a palavra salvação, ela abrange o tema central da Bíblia. A palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, o plano de Deus, através das Escrituras, ele vai abordar como tema central a salvação, que é a maior bênção. E eu gostaria que você guardasse muito bem isso, que a salvação, ela é a maior bênção para o cristão. Existem tantas bênçãos, existem tantas dádivas, mas a salvação é a maior bênção, porque é através dela que nós temos a esperança de um dia estar com Cristo. Então, é dever de todo cristão, nós cristãos, compreender, e não somente compreender, mas compartilhar o conceito, essa palavra, para as outras pessoas que não conhecem. Então, vamos lá, tópico número 1 vai dizer sobre o que é a salvação. Salvação é o resultado da morte de Jesus Cristo na cruz, que liberta o homem, o ser humano, da condenação eterna causada pelo pecado. Em Efésios capítulo 1, versículo de número 7, a palavra de Deus diz: em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então, vamos lá. Palavra salvação é o resultado daquilo que o nosso Cristo fez na cruz do Calvário. Aquilo que estávamos condenados, aquilo que nós tínhamos culpa, o Senhor Jesus Cristo, ele foi lá e através do seu ato de amor, ele se entregou, e através dessa entrega nós entendemos que nós fomos salvos. E aí vamos lá, irmãos. Se alguém chegar a perguntar hoje para você assim: o que é salvação? Como que você poderia explicar para essa pessoa, dado rapidamente o que eu falei aqui? Alguém perguntar: tá, você é salvo, então o que é a salvação? Oi, meu Deus. O que Jesus fez por amor a nós. O que mais você estava falando? Bem recebida. Oi? A bênção recebida da parte de Deus. O que mais? Se alguém lhe salvar, fala, Patrícia. Salvação é o Cristo nos perdoa nossos pecados, né? Deu os nossos pecados, ele nos deu o direito de ser chamado filho, nos deu o direito de ter uma comunhão com Deus.
Então, salvação é isso, é você se aproximar de Deus, reconhecer que você era pecador e agora você quer ser uma outra pessoa em Cristo. Então, salvação é a mudança de vida, é uma mudança de pensar, é uma mudança de agir, e uma mudança de vida, uma nova criatura. Muito interessante. E é realmente, por que eu estou falando isso? Muito bem colocado. Por quê? Aqui nós vamos hoje, eu sei que nós já falamos algumas lições sobre isso, que existe um conceito, uma teologia totalmente equivocada que fala uma vez salvo, sempre salvo. E não é bem assim, porque a palavra salvação, se nós buscarmos aí de forma resumida, é salvar alguém de um perigo iminente, algo que está prestes a acontecer. Ok? O que Cristo fez por nós é nos salvar de algo que está prestes a acontecer, mas nós não sabemos. E o que é, pastor? Nós estávamos condenados. Isso. Como o salário do pecado é a morte, e todos que, a Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então não existe nenhum justo sequer. Em Romanos capítulo 3, que aí eu estou já indo para o tópico 1.1, tá? Em Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11 diz assim, ó, e como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ou seja, quando nós observamos a salvação, ok, é o que Cristo fez por nós. E também nós vamos ver aqui uma abertura muito interessante, que é o que? A salvação é um ato soberano de Deus. A salvação é um ato soberano da vontade de Deus. Então, a Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou e Deus entregou o seu filho por amor da humanidade. E através dessa entrega houve uma reconciliação entre aqueles que estavam condenados à morte e agora aqueles que são chamados filhos de Deus. Quer ver? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e versículo 18 e 19. O que está escrito aí, irmãos? Para vocês me ajudar, vamos lá. 2 Coríntios 5, 18, o que está escrito aí? E tudo... Peraí, calma, vocês estão vendo a Bíblia? Então, vamos lá, me ajuda aí, vamos vai deixar bem legal o versículo, vamos lá? O que está escrito aí? E tudo... Agora o 19. Deus estava não lhes imputando. Então vamos lá. Salvação é o ato de salvar alguém de um perigo iminente. Salvação é um ato soberano de Deus. É um ato da vontade soberana de Deus. Deus é soberano. Ele não precisa pedir conselho, pedir ajuda com ninguém. Ele soberanamente ele desejou, amou o mundo e ele entregou o seu filho para quê? Para que nós fôssemos reconciliados. Então, salvação, ato soberano de Deus. João capítulo 1, versículo de número 12, a Bíblia diz que nós somos, João 1, 12, mas a todos quantos lhe receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus. Aos que creem em seu. Então vamos lá. Quem é filho de Deus? Todos que recebem a Cristo. E é só receber? Não. Crer. Porque crer em Cristo é um ato que eu vou ter não somente no dia que eu levantei as mãos e fiz assim, eu recebo Jesus Cristo. Aquele foi o primeiro dia de uma sequência, de uma caminhada que todo dia, não somente com a boca, mas as atitudes vão fazer com que eu professe.
e receba esse ato soberano de Deus, que é a salvação. Além de ser um ato soberano de Deus, o tópico aí, ato de infinita misericórdia de Deus. A salvação, ela é concedida através da misericórdia de Deus, gratuitamente pela fé e não por méritos ou obras humanas. E aqui vamos lá. A salvação é um ato infinito, ou melhor, é um ato da infinita misericórdia de Deus. Então, olha o que eu vou dizer. Eu não posso fazer nada para ser salvo. Parece estranha essa expressão. Por quê? Eu não posso atribuir a minha salvação pelo que eu faço. Cristo já fez. Ele se entregou. Só Ele podia fazer isso. Pastor, então quer dizer que se Cristo já fez, todo mundo é salvo? Não. Todos aqueles que creem e recebem a Cristo, e esse crer e receber não é somente no dia que você levantou a mão, mas sim é uma vida de atitude. Pastor, porque se fosse assim, nós poderíamos dizer que eu sou salvo por mérito humano, eu sou salvo por aquilo que faço, e não é isso. Foi o que Cristo, através do ato divino, através da infinita misericórdia de Deus. Então, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi oferecido graciosamente à humanidade. Ninguém teve que fazer nada. Irmãos, imagine se nós tivéssemos que fazer algo para que Cristo entregasse a sua vida na cruz do Calvário. A pergunta é: o que nós poderíamos fazer? Nada. Então, nós entendemos que a salvação é um ato soberano, é um ato da infinita misericórdia de Deus. Efésios, vamos João capítulo 1, versículo 29, que é a referência do texto aí. O que está escrito aí, ó? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha. Para ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Efésios capítulo 2, versículo de número 8 e versículo de número 9. Efésios 2, 8 e 9. Isso, vamos lá. Isso aqui é um versículo para você guardar, marcar na sua Bíblia aí. O que está escrito aí? 1, 2, 3. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem as obras, para que ninguém se glorie. Então vamos lá. A fé, ou melhor, a salvação é um dom gratuito de Deus. Ser salvo, preste atenção nisso. Isso aqui vai gerar polêmica e eu gosto de falar isso porque por isso nós vamos entender. Eu aceitar Jesus Cristo hoje significa que eu estou salvo ou sou salvo? Vou repetir a pergunta. Eu aceitar a Cristo hoje significa que eu sou salvo ou estou salvo? Estou ou sou? Quem acha que é estou? Levante a mão. Quem acha que é sou? Levante a mão. Estar, eu já disse isso aqui, ser e estar. Estar é o quê? Passageiro, momentâneo. E ser é algo que eu possuo, eu tenho. A impressão é eterno. Agora vamos lá. Se eu aceitar a Cristo hoje, sou salvo ou estou salvo? Estou salvo. As minhas atitudes diárias provarão que sou salvo. Deu para entender? Porque se eu falar assim, aceitei Jesus, sou salvo, não preciso fazer mais nada, já sou salvo. Entenderam?
Por isso que a salvação, pela graça sois salvos. Sou salvo, porque mereço, de graça. E tem uma expressão que é interessante, né? A salvação é de graça, mas não é de graça. Por quê? Eu não precisei fazer nada para que o ato infinito da misericórdia de Deus me alcançasse. Agora, também não quer dizer que eu não preciso. Não, agora não preciso fazer mais nada. Uma vez salvo, sempre salvo. Não, eu preciso, com as minhas atitudes, demonstrar que, estando salvo, eu garanto algo eterno, a minha salvação. Amém, irmãos? Então, o tópico de número 2 é interessante, porque Efésios capítulo 2, 8 e 9, essa expressão aí, pela graça sois salvos. E aí, para efeito de contextualizar os irmãos, porque é interessante entendermos o texto. O contexto de Efésios capítulo 2, os versículos 8 e 9 que nós lemos, Paulo, ele está enfrentando o legalismo judaizante. E o que era, pastor? Eles vinculavam os judaizantes, os judeus, eles vinculavam que para ser salvo era necessário a observância da lei e também do rito da circuncisão, que era cortar o prepúcio. Então os judaizantes falavam assim: para você ser salvo, você precisa cortar o prepúcio, ser circuncidado, e você também precisa cumprir a lei, observar a lei. Aí Paulo está dizendo: opa, a salvação não vem por obras, mas isso vem de Deus. Pela graça sois salvos. E aí nós somos salvos exclusivamente pela graça, mediante a fé. Lembra? Conhecendo Deus, eu primeiro tenho fé para depois conhecer. Então a salvação não é algo que eu preciso fazer. Entenderam, irmãos? Eu não preciso fazer algo para ser salvo. Não. Através da fé, você a recebeu do Senhor Jesus Cristo, através do ato da infinita misericórdia de Deus, o ato soberano de Deus, eu recebo a salvação. E as minhas atitudes, é claro que vão deixar muito transparentes que eu não sou salvo para uma vida inteira. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Eu preciso, com as minhas atitudes, através das minhas atitudes, sim, aí eu sou salvo. Estando salvo, sou salvo. Amém? Então, vamos lá, para fechar aqui. A fé, ela inaugura a conversão. A conversão dá início a uma nova vida. E a nova vida se desenvolve em obediência. Adianta eu chegar e falar assim, que eu amo a minha mãe, eu amo o meu pai, eu amo a minha esposa, e eu não me submeto às leis, não me submeto a obedecer aquilo que foi combinado? Eu só estou falando. E não adianta ser simplesmente um ouvinte, tem que ser praticante. A pessoa recebe. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas vocês conhecem que aceita Jesus, depois você não vê mais lá na igreja? Sabe o que foi aquilo? Um ato de emoção. Eu admiro quando a pessoa, eu já vi alguns casos, a pessoa vem, ela frequenta os cultos, ela ouve a palavra, você faz o apelo à igreja com aquela expectativa, né? Hoje, a pessoa fica lá, só. Aí depois de uns 2 meses, um mês, não estou falando que tem que demorar esse tempo, tá? Entendam isso? Aí você faz o apelo, a pessoa vem, não por emoção, mas ela entendeu o que ela precisa fazer. E aí nós temos que observar isso. Por isso que quando Paulo está dizendo, não é por obras, mas é pela graça. Ah, então eu sou salvo. Não, agora você tem que viver em obediência. Então nós vimos aqui, salvação é um ato
de soberano de Deus, da sua infinita misericórdia. É um ato soberano de Deus. Deus quis, Ele desejou, entregou seu Filho. E quem recebe através da fé em Cristo esse ato, está salvo. E esse estar salvo, eu aprendi isso com o pastor. Todo dia você precisa aceitar Jesus. Pastor, mas eu aceitei. Todo dia tem que levantar a mão, vir para a igreja e não. Esse todo dia aceitar Jesus é através das atitudes, é através dos atos, é através do comportamento com o próximo. Amém, irmão? Amém, irmão? Vocês jantaram? Eu também não. Vamos lá. Segundo tópico: necessidade da salvação. Já entendemos que é salvação. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que todos pecaram. E se todos pecaram, necessitam de salvação. E aí é preciso o que, pastor? Vamos ler lá, 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos lá. Se todos pecaram, está subindo meu som? Se todos pecaram, todos obviamente precisam de salvação. E salvação implica em que, pastor? Fale comigo: arrependimento, confissão de pecado, abandonar o pecado. Vamos lá, olha só. A necessidade de ser salvo, a necessidade de alcançar a salvação, ela vem de algumas etapas. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, eu me arrependo do estado que eu estou. E qual que é o estado? De homem pecador. Homem que é pecador, a justiça, e a justiça de Deus não falha. Se o salário do pecado é a morte, quem peca está condenado à morte eterna. Então, eu recebendo e entendendo a salvação, o ato de Deus, eu me arrependo. Primeira coisa, Provérbios 22, é isso? Vamos lá. Provérbios, acho que é 28:13. É isso? Isso. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Olha agora. Mas o que as confessa e alcança. Então qual que é a necessidade de salvação? É eu me arrepender, confessar e parei aí. Tem que deixar. Eu lembro muitas vezes quando mamãe, eu não estava na igreja, e a época que o pastor Paulo passou fora da igreja, sabe o que aconteceu comigo? Por isso que eu falo, Jesus teve muita misericórdia comigo. Eu acho que se eu fosse pastor de mim mesmo, eu não me aguentava. Minha mãe falava assim para mim: meu filho, porque eu fazia o que eu devia fazer. Aí eu chegava para minha mãe: mãe, eu errei, pequei. Aí minha mãe falava: filho, você está indo até a metade do versículo. Você se arrepende e confessa, mas você não deixa. Amanhã você volta a fazer de novo. Filho, para a misericórdia de alcançar, tem que ser o ciclo completo. Então, é por isso que uma vez você aceitando Jesus, é porque você, pastor, então para aceitar Jesus, eu preciso me arrepender, estar perfeitinho, não ter nenhum pecado. Não, pera. Jesus abriu a boca e diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis e oprimidos, que eu. Top aí, né? O que Jesus está falando? Vem do jeito que está, meu amigo. Aí depois ele fala assim: agora, tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo. Por quê? O fardo é leve e o jugo é suave. Ou seja, quando você aceita Jesus, você vem do jeito que está. Aí Jesus agora vai falar o seguinte: para você ter uma vida constante de obediência, deixa eu te direcionar. E esse direcionar, ele vai mostrar para você: ó, isso aqui não pode mais, a decisão é tua, continua ou vai? Continua ou para? Não, mas não.
para andar com Jesus, não sou eu que digo, mas você tem que deixar algumas coisas. Você tem que escolher. E aí a salvação vem por conta disso. Necessidade da salvação. Amém, irmãos? Então, aí nós vamos ver o que nós já falamos algumas semanas atrás aqui. Por que a necessidade de salvação? Tópico 2.1. Por causa da origem do pecado. A desobediência de Adão e Eva rompeu a comunhão com Deus, trouxe o pecado e a morte para toda a humanidade. Ou seja, então, através lá do início, quando Eva desobedeceu a ordem, comeu do fruto, entregou para Adão, e Adão, a Bíblia diz que eles se viram nus. A partir desse momento, toda nação, toda humanidade, a partir de Adão e Eva, condenados, pecadores. E se o pecado, e se o salário do pecado é a morte, todos estão condenados. E é para isso que existe a necessidade, não somente de eu conhecer a salvação, mas deixar bem claro para esse mundo ouvir, que nós estamos a um minuto da eternidade. Eu vou usar essa expressão, Nós estamos a 1 minuto da eternidade. Pode ser a qualquer hora. Domingo nós falamos sobre isso. Enquanto o arrebatamento da igreja, que tipifica lá o que aconteceu com o povo lá saindo do Egito, para uns vai ser alegria, porque vai ser salvação. Para outros vai ser uma desgraça, morte eterna. Então, como eu não sei, o que eu preciso fazer? Não somente eu me preocupar, lógico que é salvação individual, mas também compartilhar, falar do amor de Jesus, falar que Ele ainda salva, Ele cura, liberta e leva para o céu. Amém, irmãos? Herança do pecado, por causa da origem. 2.2, revista 2.2. A herança do pecado, pelo fato que todos agora são herdeiros de Adão e Eva, por causa do pecado. Cristo, João capítulo 5, versículo 24. Olha o que a Bíblia diz: pela sua morte e ressurreição, venceu o pecado e garantiu a salvação aos que creem. Quem está escrito aí? Vamos lá, 1, 2, 3. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vocês entenderam o texto? O que está escrito aí, irmão? Na verdade, quem está escrito lá no texto? Volta lá no texto, por favor. Na verdade, vos digo que quem Ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O que acontece que quem ouve a palavra e crê naquele que enviou? Tem a vida eterna. Tem. Então olha o que Jesus está falando. Se você crê na palavra e crê naquele que enviou, você tem a vida eterna. Então uma pessoa que anda, como a Bíblia diz lá em Salmo número 1, não anda, né? Segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Olha o que a Bíblia diz, olha, presta atenção. Tudo que ele fizer prosperará. Aí Jesus fala assim: se você ouve a palavra e crê em quem enviou, não é assim, ó, você deve ou nem terá, é tem. Então, a pessoa que ouve, e aí nós temos que parar para analisar isso aí, ó. Ouvir e crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Então, se eu ouço a palavra de Deus, e o que é crer, irmãos? Sim, mas como que é? Mas eu quero. Que mais? Eu quero mais. Tem um meme aí falando, irmão. Eu quero mais. Ter a certeza. Tá, deixa eu melhorar então a pergunta. O que me faz ver em você que você crê na palavra?
Melhorei a pergunta agora, hein? A maneira como vive? Isso! Então, o crer não é só falar, eu acredito. Porque falar até papagaios fala. Demonstrar que acredita. O estilo de vida, a forma de andar, de pensar, de tratar o próximo, de se compromissar com Deus, isso me faz acreditar que você crê. A forma que hoje as pessoas, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu posso falar. Hoje as pessoas estão vindo para a igreja. Isso é que é a igreja? Para elas serem salvas. Para quê? E aí, a Bíblia diz, vê se é Romanos 8:1. Deixa eu pegar aqui. O que está escrito aí, Romanos? Vamos lá, irmão. Irmão, me ajuda aí. Vamos lá, irmão. Para nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh, glória. Então quer dizer, deixa eu achar aqui, que quem está em Cristo não há nenhuma condenação. E que condenação é essa? Ai, pastor, eu estou na prova, eu estou doente. Não é isso, não. A condenação que está falando aqui é algo que está prestes a acontecer. Condenação eterna. Então, se eu estou, olha lá, portanto, nenhuma condenação há para o que esse. Lembra da diferença de ser e estar? Eu estou hoje. Amanhã eu tenho que estar de novo. Depois de amanhã de novo. Isso me garante o quê? Isso, pastor, mas então quer dizer que eu tenho que fazer algo? Presta atenção nisso. Não é por obras, mas uma vida em obediência me faz crer. Me faz acreditar. Eu olhando um cristão, uma cristã, eu olho e falo assim, ele é cristão. Não. Com as atitudes dela, verdadeiramente você consegue falar, não, se Jesus vier, não. Se você conhece alguém que você fala assim, se essa pessoa não for para o céu, ninguém vai. Conhece alguém assim? Por quê? Os atos dela, a atitude dela, e tem uns que você fala assim, esse aí, se for, então já não vai. Mas isso é outra história. Então, por isso que nós temos que ver que a atitude, vocês entenderam, irmão? Quem está em Cristo, agora vamos lá, as pessoas hoje estão sendo salvas, para quê? Para receber coisas da terra. E a Bíblia diz assim, que quem crê e espera em Cristo só para esta vida, é o mais miserável dos homens. Então eu não aceito Cristo para receber carro. Não aceito Cristo para parar de sofrer. Eu não aceito Cristo para ganhar dinheiro. Pastor, então eu vou morrer pobre para arremedar. Não, isso não é o princípio, não é o propósito, não é a primícia. O que é a primícia? Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Então é consequência. Eu posso ser uma pessoa próspera, ter um carro, ter uma casa, ter um bom salário, estar estavelmente, financeiramente bem. Posso, mas isso não é prioridade. Qual que é a prioridade? É ser salvo. E sendo salvo, a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida. A Bíblia diz em João capítulo de número 14. É João 14, deixa eu pegar aqui. João 15. João 15. A Bíblia diz assim, ó. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será. Isso aqui é uma verdade ou uma mentira? É uma verdade ou uma mentira, igreja? E por que tem gente que pede, não acontece? O problema é o pregador, é o pastor, é a igreja.
é o evangelista, é o obreiro. Hã? Onde está o problema? São duas condições. Você está em Cristo? Estou. Mas as palavras estão em você? Estou. As palavras estarem em mim, não é... Ai, pastor, eu estou lendo a Bíblia todo dia. Tem que ler mesmo, no mínimo. Mas é a prática. E lá fora, as pessoas que não te conhecem, porque conhecer, aí é fácil. Quem não te conhece e te vê andando fora, veja como você trata o seu marido, a sua esposa, o teu patrão, o teu chefe, como você trata o seu vizinho, a vizinha, elas vão falar para você: você é diferente. Olha como ela se porta, olha como ele se porta. A salvação tem que estar intrínseca, relacionada a uma vida de obediência. Amém, irmão? Amém. Vamos lá, origem do pecado. Os efeitos do pecado. O pecado afetou em todas as áreas. E aí nós vamos ver uma relação de consequências negativas para o homem após a queda, após o pecado. E aqui eu vou listar algumas, ok? Aí você chega na sua casa, dá uma estudada, por favor. A autojustificação, Gênesis 3:7. É o homem tentando se justificar. Não, mas foi Eva, foi a cobra, foi não sei o que. Não existe. O medo e afastamento de Deus, Gênesis 3:8 e 10. Foi quando eles se veem nus, então eles vão se esconder na moita. Tá? Maldição sobre a terra, o trabalho e o sofrimento. A partir do momento que Adão pecou, a terra agora vai gerar espinhos. Gênesis 3:19, a morte. Gênesis 3:22 e 23, a expulsão do Éden, violência e homicídio, corrupção geral da humanidade e enfermidades. Então nós vamos ver que por causa do pecado, uma série de consequências, inclusive se fosse listar aqui, provavelmente vai ficar a noite inteira. Por quê? Por causa do pecado, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então existe uma necessidade de eu receber, de eu buscar, de eu ter uma atitude que ela, através das minhas ações, ela se relacione com o maior propósito da palavra. E qual que é? Salvação. Olha para alguém e diga assim: as suas atitudes em obediência vão provar se você vai para cima ou vai para a concorrência. Essas suas atitudes. Aceitei Jesus, sou salvo, sempre salvo. Não vigia para ver. Agora vamos ver. Já vimos o que é salvação, já vimos o que é a origem, a necessidade da salvação. E por conta da necessidade, explicamos aqui a origem, a herança e os efeitos do pecado. E aqui eu quero que você redobre a sua atenção. Aspectos da salvação. E eu vou repetir. Eu não sou salvo para receber bens materiais. Eu não sou salvo para parar de sofrer agora e a minha vida vai ser mil maravilhas. Não. Eu sou salvo porque eu creio através da palavra que Deus me amou de uma tal maneira que Ele fez um ato soberano entregando o seu único filho, e eu creio no que Cristo fez por mim a ponto de renunciar tudo e segui-lo, renunciando às minhas vontades, os meus erros. E estes atos que se convergem em uma vida de obediência, eles estão ligados a 3 aspectos. Quantos aspectos, irmãos? 3. Eu vou seguir o que está na revista aqui, tá? Mas vamos lá. 3 aspectos. Primeiro aspecto: justificação. Romanos 5, 17 e 19. Vamos ler a Bíblia. Romanos, capítulo 5, 17 ao 19. O que está escrito aí, irmãos? Vamos lá, 1, 2, 3.
Jesus Cristo. Pois assim como por sua ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, Pela desobediência, 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos. Oh, glória! Vamos lá? Justificação. Eu já falei isso aqui no Bebaf. O que é? Você é culpado, você é culpado, mas pelo que Cristo fez, mas para ser inocente. Tipo num tribunal. Deus é juiz, Jesus é o nosso advogado e ele paga a nossa sentença. A gente pode ser inocente. É o ato que Deus declara o pecador justo. Agora vamos entender um pouquinho aqui. Se Deus é justo e nós somos pecadores, se você entender isso, irmãos, isso impregnar na sua veia, é ruim de você desanimar. É ruim de você falar, quero parar. Preste atenção nisso que eu vou explicar bem devagarzinho. O salário do pecado é a morte. A justiça de Deus, olhando para o homem, é o quê? Morte, porque é pecador. Através, o que é justificação? Ao invés da justiça de Deus ser aplicada ao homem, é a justiça de Cristo que é aplicada ao homem. E que justiça é essa? Graça. Não merece, mas para. Toda vez que Deus olha para o Douglas, pecador, limitado, ele vem e vê o que? Justiça, morte. Aí o que acontece? A justiça de Deus foi aplicada no Filho. Deu para entender isso, irmão? E essa justiça sendo aplicada no Filho, por que você acha que Jesus Cristo na cruz do Calvário falou a palavra célebre? Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele exato momento, a justiça de Deus estava em cima do Filho. Condenação. Só que, agora, uma vez eu sendo pecador, oh glória, por meio da morte de Jesus Cristo, foi possível eu ser justificado. Como assim? Eu recebi a justiça de Deus em Cristo, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, se sobre ele foi morte, a morte dele me trouxe vida. Agora vamos lá? Se eu sou justificado por Deus, é Deus declarando o pecador justo através da graça. Então trocamos em miúdos aqui. Justificação é o ato de Deus aplicar a justiça dele através de Cristo em um homem. Tranquilo? Amém, irmãos? Se alguém te perguntar, tem um hino. Ele do Fernandinho canta assim: já estou crucificado com Cristo. Quem conhece? Você é louco. Ô gente, não é tão antigo não, para, né? Você não conhece não? Vamos cantar, conhece não? Eu sou livre. Depois eu vou passar para vocês. A palavra estar crucificado significa o seguinte: quem já escutou aquela expressão, quando o irmão está bem bravão, nervoso, né? Querendo que o homem exterior corrompa o interior? Aí ele fala assim: não desce da cruz não, está descendo da cruz, irmão? Já escutou essa expressão? Desce da cruz não, por quê? Se eu sou justificado por Cristo, eu morri com ele. Glória a Deus, eu vou repetir por causa disso, glória a Deus. Se eu sou justificado por Cristo,
Aquele irmão, eu sou crente, mas olha, oxi. Você não foi justificado? Rapaz, você quer que a justiça de Deus seja aplicada em você, rapaz? Se você é justificado, fica na cruz. Jesus podia descer da cruz, sim ou não? Por que ele não desceu? Por amor a nós. Se Jesus Cristo, Mateus, fez um ato que ninguém podia fazer, quem sou eu na fila do pão? Para fazer o seguinte, não. Deus tem misericórdia, mas eu não. Ah, é? Então, justificação. Através da justiça de Cristo pela graça que nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 17 e 9. Primeiro aspecto, Deus tornando o pecador justo através do que Cristo fez por nós. Aí, eu até coloquei no 3.1 que eu acabei de explicar. A justiça diz que cada um recebe o que merece. E por causa do pecado nós merecemos a morte e a separação de Deus. Porém, essa justiça que era para nós recaiu em Cristo. Ele sendo justo, não tomou sobre si a nossa condenação. E em troca, olha aí, irmão, meu Deus do céu, explica um negócio desse, irmão. Nós merecemos a morte. Jesus pegou a nossa morte. E em troca, nos deu vida, nos deu graça. Fala para mim. E tem gente que não fica chateada, dizendo porque Deus não está falando comigo. Aí porque eu estou na prova. Rapaz, olha a vitória. É por isso que o começo da lição, eu falei para nós frisarmos isso, que o tema central da Bíblia é salvação. Então, se eu estou sendo perseguido por causa de Cristo, glória a Deus, aleluia, estou no caminho certo. Então, se eu estou sendo caluniado por causa do amor de Cristo e por causa do bom testemunho, glória a Deus, estou no caminho certo. Ai, pastor, eu estou desempregado. É só você é o único desempregado. Porque eu não estou sendo aqui, irmão, como eu falei, insensível. Presta atenção nisso. Alguém fala assim, pastor, estou numa prova. Por quê? Estou desempregado. Lógico que é prova. Ai, pastor, não vou largar a vida. Mas que Deus tem com isso aí? Ai, pastor, a minha vizinha, o meu vizinho, o meu marido, é por amor de Cristo? Você está sofrendo por amor de Cristo? Ah, não estou. Então você não é único. Agora, se eu sofro por amor de Cristo, Paulo, ele apanhou por causa da palavra. Os mártires, eles foram mortos de formas horrendas por causa do amor da palavra. Então nós temos que entender a justificação. Segunda coisa, agora eu vou fazer a pergunta aqui para todo mundo. O que é justificação? Eu fiquei quase 15 minutos falando sobre isso. Alguém perguntar para vocês, o que é justificação? Oi? Eu sou justificado. O que significa justificação? Irmão, então vou ter que rebobinar a fita. Isso! E aí, se a gente perguntar o que é justificação, o que você vai falar, Flávia? Por meio de Jesus Cristo. O que Cristo fez? Isso se chama o quê? Reconciliação. E aqui só vai pegar quem está ligado, ok? Onde começou a origem, o problema, a raiz do pecado? Só vai pegar. Eu não vou repetir, vou falar devagar. Se pegar de novo, se pegar, vai ficar boiando. Onde iniciou a origem, o começo, da onde surgiu? Eu vou usar assim. Qual foi a matéria-prima? Olha, estou melhorando. Que surgiu lá, o problema lá de Adão e Eva. Da onde saiu o fruto? Oi? Não, da onde? Não, qual que foi? O problema não foi o fruto? Foi lá, o meu fruto? Foi. Não, peraí, vamos lá, vamos melhorar. Da onde saiu o fruto? O que você falou? Da árvore. Presta atenção nisso. Qual que é a matéria-prima da árvore?
madeira. A madeira, a árvore, saiu fruto, deu pepino. Deus olhou para Satanás e disse assim: da semente dessa mulher vai nascer um. Você vai machucar o calcanhar. É isso que a Bíblia diz? É isso que a Bíblia diz? Vai machucar o... Guarda isso aí. Isso aí são detalhes bíblicos. Através disso teve separação do homem. Lembra que Adão fazia? Toda a da tarde? Comunhão. Intimidade. Lá em Mateus, chega um homem, nascido de uma mulher virgem, faz milagres, esposa de ceia de domingo. Qual foi a matéria-prima que ele carregou? Uma haste chamada patíbulo, que era a haste que ficava na horizontal da cruz. Ele carrega machucado, ferido, agoniado, mas ele carrega. E o que é interessante, que aonde Jesus Cristo vai ser crucificado? É de Bíblia. No monte da caveira, chamado Gólgota. Porque quem olhava de longe viu um formato de caveira. Onde a cruz vai ser cravada? E por que a cruz tinha uma haste horizontal e uma vertical? Porque a horizontal era Cristo, estendendo os braços e abrangendo todos os quantos receberem. Por que você acha que Paulo diz assim, que Cristo é a cabeça da igreja? Porque o que estava ligando, reconciliando a humanidade perdida com Deus Todo-Poderoso é a cabeça, que é Cristo, apontando para cima. E o calcanhar estava fincado no chão. Pastor, mas era madeira? Sim, ferida. Ali era um ato divino de Deus falando, através do que o meu filho, por isso que Flávia, eu falei para você, através do que Cristo. Você prega a palavra falando do amor de Cristo. Ninguém era digno, mas Cristo, quando Ele entrega a sua vida e diz: em tuas mãos entrego o meu espírito, e Ele reconcilia aquilo que estava perdido. É por isso que o véu do templo ele se rasga. E tem um detalhe importante, porque o véu do templo se rasga de alto. Quem rasgou o véu? Por que você acha que Deus que rasgou o véu? Porque foi feito um sacrifício perfeito. E agora quem não podia entrar na presença de Deus com ousadia, em nome de Jesus, até hoje tem liberdade para entrar. Oh glória! Sou justificado. Podia estar aqui? Podia estar pregando? Não, mas eu tenho justificativa para isso. Alguém falta no serviço, no trabalho, não tem a justificativa? Eu podia estar aqui, você podia estar aqui, irmão. Podia ter o privilégio de estar numa igreja, de sentir a presença de Deus. E porque eu sinto. Oh glória! Então é um privilégio. Agora, já não merecia, recebi sem merecer. E tem gente que ainda faz pouco caso. Vou falar o quê? Segundo aspecto de salvação, falamos sobre justificação. Vamos falar agora sobre o segundo: regeneração. Regeneração é uma mudança de condição. João capítulo 1, versículo 12. E João 3, do 3 ao 8. Põe aí João 1 e 12. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de... aos que creem em seu... Ou seja, quando eu recebo, eu mudo de condição, de pecador, agora para filho. E quem lembra da mensagem, lembra quando Pedro lá voltou a pescar?
Jesus podia chamar de tanto nome que ele chamou o pessoal lá, filhos. Então, a regeneração é outro aspecto da salvação. E o que é essa regeneração, pastor? Eu deixo de ser inimigo de Deus e passo a ser filho de Deus. O novo nascimento, e através do Espírito Santo, é mediante fé, arrependimento e comunhão com Deus. Então vamos lá. Justificado, regenerado é o que? Mudança de vida. É a lagarta que vira uma borboleta. Você consegue falar, irmão, quando você vê uma borboleta, que lagarta ela era? Por quê? Transformação. É alguém olhar para uma pessoa que foi salva e falar, verdadeiramente ela foi regenerada. Ela tem uma nova vida. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Amém, irmão? Então essa história de Jesus me salvou, mas eu ainda... Não, Jesus me salvou, mas comigo é 880. Oi? É. Amém, irmão? Por isso, quando a pessoa vai se batizar nas águas, por exemplo, nós usamos esse ato para dizer o seguinte: a pessoa ali, ela tem que nascer de novo. Ela não vai renascer, porque quem renasce é como que fosse, ainda tem alguns resquícios. Tem que nascer de novo. Morreu, nasceu de novo. Regeneração é mudança de condição. Amém? Amém? Amém. Santificação, ó. Justificação, regeneração, santificação. É a obra do Espírito Santo que transforma o interior do cristão. Santificação é o homem que é transformado pela obra do Espírito Santo em seu interior. E essa santificação faz com que o homem abandone o pecado e ele seja uma pessoa que tenha prazer de viver para Deus. O que é santificação? É o Espírito Santo trabalhando no meu interior, e esse trabalho me faz abandonar os pecados. Presta atenção nisso. Aceitei Jesus, sou justificado, sou regenerado e sou santificado. Eu não pecarei? Continuarei pecando ou não? Então, por que o processo de santificação? Porque ele muda o tipo de pecado? Ou muda a nossa forma de enxergar? Gostei disso. Muda a nossa forma de enxergar o pecado. O que mais? O que mais? Olha o que foi falado aí. Abandonar o pecado. Deixarei de ser pecador? Não. Mas eu também não serei dominado pelo pecado. Uma pessoa que outrora ela tinha o hábito, e eu costumo dizer que Satanás nem precisava tentar ela tentava Satanás para pecar. A partir do momento que o Espírito Santo trabalha nela interiormente, por que você não bebe? Por que você não fica mais com aquela menininha, fica com aquela outra? Por que você não faz isso? Por que você não faz não sei o quê? Olha a pergunta, olha a resposta à pergunta. Porque eu sou crente. Irmão, me dá na glória aqui, ó. A religião não permite. Irmão, isso aí é resposta para. É muito raça. Por que você não faz mais? Então, deixa eu te explicar uma coisa. Eu até posso, mas não quero. Sou livre. Mas você fazia. Fazia mesmo. Mas tem vontade. De vez em quando a carne te dá mas já eu comecei a falar então. Santificação é o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E quais são os resultados de uma pessoa
que é envolvida por justificação, regeneração e santificação. Por isso, irmãos, que nós temos que se preocupar. Primeiro resultado, fé viva em Cristo. Segundo resultado, põe aí, 1 João 5, 4, 5. Vitória sobre o mundo e o pecado. Isso aqui é interessante. Porque esse é o amor de Deus, se guardemos os seus mandamentos, o 4 e o 5. Porque, vamos ler isso aí, irmão. Vamos ler. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque todo que é assim de Deus vem do mundo, e esta é a glória que vem do mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Qual que é a vitória do crente, irmão? Ganhar carro? Casa? É vencer o pecado e o mundo. Vence, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo, a nossa. Agora vai por 5. 5. Mídia, o 5. Eu vou orar para esse povo. Quem é que vence o mundo? Como que eu venço o mundo, irmão? E esse crer é só aceitei Jesus e venci o mundo? É um processo de justificação, de regeneração e de santificação. É por isso que o mundo oferece coisas que quem está em Cristo, ele vai olhar para o mundo e falar assim: não quero. Não é porque minha religião, não é porque eu sou crente. Não, eu não quero. Eu podia? Lógico que eu podia. Posso beber, fumar, posso fazer tudo. Mas eu não quero. Por quê? Eu sou uma nova criatura. Cristo vive em mim. Eu tenho. Não dá. Por quê, irmão? Esses dias eu estava conversando com uma irmã. Nesses dias não, já há um tempo. Nós vamos conversar com ela. E ela falou algo interessante, que ela tinha um vício de cigarro há muitos anos. E aí ela falou o seguinte: pastor, e eu fui liberta, porque hoje, quando alguém passa por mim, eu sinto chateado, me dá vontade de vomitar. Por quê? Teve uma libertação, teve algo que entrou dentro dela, teve uma questão de obediência, de uma vida contínua. E essa é a vitória da igreja. A vitória que vence o mundo é o quê? Crer em Cristo Jesus. E crer em Cristo Jesus é fazer o que Ele fez, é renunciar o que Ele renunciou, é andar pelo caminho que Ele andou, é viver segundo a palavra como Ele viveu, é colocar a justiça de Deus em prática. E o que é isso, pastor? É colocar-se como servo, mesmo sendo grande, é se colocar no meio dos grandes, aqueles que, pastor, mas eu sou maior. Então, se eu sou maior, eu vou dar o exemplo que Jesus deu, eu vou servir. Amém, irmãos? Queridos, falando sobre salvação, falando sobre o que é salvação, os aspectos da salvação, a necessidade da salvação, nós possamos entender, encerrando aqui, a salvação, Efésios 2,19, nos faz uma pessoa que vive em uma vida de santificação, justificação e regeneração. Olha o que se cumpre: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quando nós vivemos uma vida plena em obediência a Deus, é por isso que nós cumprimentamos uns aos outros: a paz do Senhor, irmão, porque nós se tornamos membros da família de Deus. Amém, queridos? Fique de pé comigo, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta aula sobre conhecendo a salvação. E se você conhece alguém que ainda não é salvo, pregue o evangelho, fale para a pessoa a importância, a necessidade de você estar, da pessoa estar se rendendo a Cristo, da importância que, irmão, a cada dia, e olha que ultimamente eu não estou conseguindo nem assistir televisão direito, mas cada vez que eu ponho na televisão lá, o negócio está estreitando, os rumores de guerra,
as guerras, é tanta coisa que está, irmão, está subindo tudo, é gasolina, é imposto, é não sei o que, e o dia que vai subir é a igreja do Senhor, amém, irmão? Já vamos, você vai como subir, está todo mundo subindo, mas vai subir. Então, para isso, nós temos que estar atentos e falando do amor de Cristo para toda a humanidade, amém? Nós vamos agradecer ao Senhor Deus, vamos orar. Levante as suas mãos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, Senhor, pelo tudo que o Senhor fez, Senhor, pelo sacrifício na cruz do Calvário, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Ah, Senhor, se não fosse a tua infinita misericórdia, Senhor, muito obrigado, Pai, por nós aqui conhecermos mais um pouco da tua palavra acerca da salvação. Senhor, dá conhecimento e direcionamento através da tua palavra. É que eu te peço, eu te agradeço, Senhor, muito obrigado em nome de Jesus. Amém.